Como é bom nós estarmos nesse ambiente de glória, de graça, de favor, de presença de Deus. Quem trouxe Bíblia? Cadê as virtuosas? Levanta essa Bíblia virtuosa. Levanta essa Bíblia, deixa eu ver. Isso. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 5. Nós estamos nesse início de ano falando, Deus abençoe a equipe de louvor. Nós estamos nesse início do ano falando de mulheres anônimas da Bíblia. Nós vamos hoje à segunda mulher anônima da Bíblia. Essas anônimas que não tinham holofote dos homens, mas tinham o holofote e os olhos de Deus. Amém? Eu creio que nós estamos diante de um tempo em que essas anônimas, aos olhos humanos, vão fazer uma diferença tão extraordinária em todos os ambientes onde elas chegarem, que as pessoas vão ser obrigadas a dizer: Deus é na vida dela. Amém? 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante. Todas acharam? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito. Porém, por meio dele, o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina. Ela ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi e contou isso ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. E o rei da Síria respondeu: vá, e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo, trazendo 400 quilos de prata e 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas. Levou também ao rei de Israel uma carta que dizia: tão logo esta carta chegará a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure de sua lepra. Quando o rei de Israel acabou de ler aquela carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou eu Deus, com poder para tirar a vida ou dá-la? Para que este envie a mim um homem para que eu o cure de sua lepra? Como vocês estão vendo, ele está procurando um pretexto para vir contra mim. Mas quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: porque o Senhor rasgou as suas roupas, deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Você pode falar comigo? Ele saberá. Diga de novo, mas eles saberão que há profeta em Toronto. Amém? Senhor, esta é a tua palavra. Nós te louvamos, já te adoramos, já sentimos a tua presença aqui neste lugar. Queremos te agradecer porque tu és bom em todo o tempo e a tua bondade dura para sempre. De geração em geração a tua fidelidade para todos aqueles que confiam em ti. Senhor, neste momento queremos te pedir que venha ao nosso encontro com o esclarecimento da palavra, para que todas saiam daqui hoje totalmente tocadas e impactadas pelo poder da tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e todas dizem amém. Naamã era capitão do exército da Síria, homem poderoso, conforme nós lemos no primeiro versículo, homem temido, homem respeitado, homem honrado, não só por seu povo, mas pelo rei daquele povo.
Por quê? Porque era um comandante de guerra, comandante que, quando saía para uma batalha, voltava com vitória. Assim como as mulheres cantavam a respeito de Davi, quando ele voltava das guerras e voltava com vitória, as pessoas honravam Naamã, porque ele era um homem honrado por suas vitórias, por seus títulos, por suas conquistas. Já conheceu alguém assim? Que é louvado por suas conquistas? Alguém se forma e a gente louva aquela pessoa pelas conquistas. Alguém vence etapas ao chegar no Canadá. Quem já tem mais de 5 anos de Canadá? Tá mais fácil agora do que estava nos primeiros 2 anos, não tá? Nos primeiros 3, 4 anos. Quem está aqui no primeiro ano de Canadá? Opa, olhem, observem, levanta a mão de novo. Primeiro ano, vocês já sabem que elas precisam ser abraçadas. Abraçadas, cuidadas, ministradas. Porque nós sabemos que é um desafio. Mas esse homem tinha o louvor do seu povo, o louvor desse rei, porque ele era reconhecido, ele era importante, ele era um homem, um comandante, um dos principais militares, esses que já havia lutado contra Israel e havia voltado com vitória. Tanto é que o versículo número 2 diz que ele voltou com prisioneiros que passaram a servir na sua casa. E o curioso é que esse homem era um homem valoroso. O mesmo título foi aplicado a Gideão, foi aplicado a Jefté, foi aplicado a Davi, a Jeroboão, a Eliada. Me parece que esse homem é o único gentil mencionado como um homem valoroso. Ele tinha muitas características boas. Você pode dizer isso? Ele era cheio de características boas. De acordo com as lendas judaicas, os rabinos dizem que ele foi o homem que lançou a flecha contra Acabe, que matou Acabe. Ele era um homem aplaudido por todos. Mas o texto tem uma vírgula e diz: porém, vírgula, era homem leproso. Tinha um porém na vida dele. Já conheceu pessoas que são apresentadas para você assim? Por exemplo, eu vou apresentar Débora. Débora é uma pessoa maravilhosa, gente boa, uma conversa gostosa, muito bacana. Débora, e se eu vou falando todas as qualidades da Débora, de repente eu solto um porém. E aí de repente aquele porém começa a roubar tudo aquilo. Não é assim? Que foi dito a respeito daquela pessoa. Existia uma vírgula, existia um porém, uma condição de morte lenta na vida de Naamã. Porque a lepra causava uma morte lenta. Naamã tinha muitas qualidades e títulos, porém ele era leproso. E nós conhecemos muitas pessoas. Fulano é muito bacana, é muito legal, eu amo conversar com ele, mas não quero mais na minha casa, não quero mais na minha mesa, não quero mais no meu ciclo de amizades. E a pessoa vai perguntar: mas por quê? Porque fulano sofre de uma terrível inveja, porque fulano sofre e tem uma má língua de fofocar. Tudo que conta, tudo que vê, tudo que sabe, sai falando. É aquela vírgula, é aquele porém. A lepra é uma doença horrível e incurável, causava uma morte lenta, causava percas perceptíveis que resultavam em morte. A lepra era tão séria que ela estava quase que definindo já a vida desse grande homem. A lepra não começava já arrancando as partes do corpo de ninguém. A lepra começava como uma pequena mancha vermelha. E de repente aquelas manchas vermelhas iam se espalhando. E de repente aquelas manchas vermelhas se tornavam manchas brancas. E de repente o cabelo da pessoa começava a cair. O cabelo da cabeça primeiro. Daqui a pouco o cabelo da sobrancelha. Daqui a pouco as unhas começavam a cair. Tudo ia apodrecendo. A lepra era uma morte lenta e triste. E a lepra muitas vezes, ela pode ser relacionada ao pecado, que também causa uma morte lenta. Só que a lepra era vista. E a morte lenta do pecado muitas vezes não é vista. Ela é escondida, ela é guardada, ela é apagada. A gente tenta, finge que não está vendo.
Não é assim? Quando tem aquele pecadinho de estimação, a gente vai ignorando. Na rua e para as pessoas, ele era um grande homem, um grande guerreiro. Mas em casa, quando ele tirava sua armadura, quando ele tirava sua roupa, a sua família via que aos poucos o corpo dele estava definhando, as partes estavam caindo, as unhas dia após dia. A esposa via que as unhas se iam, já não tinha mais cabelo na cabeça, agora eram sobrancelhas. Agora a gengiva não conseguia mais sustentar os dentes. E os dentes começavam a cair. Era uma morte lenta. Dentro de casa, todos viam que Naamã estava aos poucos morrendo. Por isso Jesus veio para nos libertar da lepra do pecado. Para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Mas vocês vão pregar comigo, por favor. É muita mulher para não estar interagindo, porque por isso Cristo veio para nos dar liberdade e vida. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres do peso do pecado, livres de tudo aquilo que está aos poucos causando uma morte lenta, causando percas perceptíveis, porque é isso que o pecado faz com que nós, aos poucos, a cada passo, percas perceptíveis. A gente enxerga, mas a gente finge que não está vendo as percas por conta do pecado. E às vezes não são pecados de, vamos falar aqui de um dos piores, ok? Assassinato. Não são desses pecados. São daqueles pequenos pecados que chegam como pequenas raposinhas e vão aos poucos, roubando a tua paz, roubando a tua alegria, roubando a paz da tua casa, roubando a saúde da tua casa. Naamã sabia que dentro da sua casa todos sabiam que a vida estava se indo, lá naquele mesmo lugar onde existia a liberdade de expor o seu erro, era o lugar da sua cura também. Mal sabia ele que a resposta estava dentro da sua casa. Mal sabia ele que aquela menina que eles haviam levado era um tesouro dentro daquela casa. Quantas vezes nós estamos procurando a cura em tantos outros lugares? O desespero te leva a tantos outros lugares, quando a palavra de Deus fala: entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai buscar o teu Deus que te vê em secreto. Quantas vezes a gente vem para a igreja buscando cura e na igreja a gente não vem para buscar nada? Vocês sabiam que na igreja a gente vem para entregar? Nós viemos nesse lugar hoje para adorar, nós viemos entregar um culto para Ele. Mas Ele é tão bondoso, que Ele nos dá, Ele sempre nos dá. Ele dá a palavra de vida, Ele dá a direção, Ele dá a resposta, Ele dá a cura. Mas fato é, a gente não vem para esse lugar para buscar. A gente vem, se nós tivéssemos o entendimento correto, nós já entraríamos dizendo: Senhor, eu vim te adorar. Senhor, eu vim buscar a tua face. Eu vim declarar que tu és Deus em minha vida. E as tuas mais profundas buscas aconteceriam no teu quarto, de porta fechada. É lá que os grandes milagres acontecem. Eu aceitei a Jesus no templo, mas o meu encontro, verdadeiro encontro com a palavra, foi no quarto, rosto no chão, Bíblia aberta e o Espírito Santo enchendo aquele ambiente. Eu nunca mais fui a mesma. Eu entrei no Santo dos Santos em casa, Dai. Eu não entrei no Santo dos Santos no templo. Sabe o que acontece? No templo, a gente fica com todo um cuidado, até para chorar, porque o pessoal da mídia já está. Quando você abre o olho, eles estão embaixo de você, não é assim? Então no templo, às vezes tem todo um cuidado. Você fica se polindo, você fica se vigiando. Suas ações, suas posturas. Em casa é baba, é lágrima misturada com catarro, não é? É daquele jeito. O chão fica uma meleca só e a gente não sabe o que é o que. São nesses lugares que a gente tem encontros que mudam. A Luana tá rindo porque eu sei que é assim lá, Luana. Eu sei que é, Márcia, eu sei que é. A gente conhece essas que em casa. É cada berro que o céu fala assim: tô te ouvindo, filha. Pode gemer, pode chorar, pode gritar. São nesses encontros que tudo acontece. Eu quero te incentivar a separar tempo
para esses encontros. Eu lembro de um dia que eu entrei no quarto para orar e eu falei assim, o Caleb tinha um jogo de futebol. Eu falei assim, filho, você só me chama quando estiver faltando meia hora para a gente sair para o futebol. Ele, tá bom, mãe. E eu entrei para o quarto. O tempo foi passando. Para mim tinha passado talvez uma meia hora, uns 40 minutos, e o Caleb tá batendo na porta. Mas eu falei para esse menino só me chamar quando tivesse na hora de sair. Ele, mãe, tá na hora de sair. Eu falei, filho, eu te pedi para só me chamar perto do horário de sair. Ele, mãe, mas a gente já está atrasado. Haviam se passado mais de 4 horas. E eu não vi. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e vai buscar o teu Deus que te vê no teu secreto. E o teu secreto vai se manifestar nos teus dias por vir. Mal sabiam eles que eles haviam levado uma menina diferente, um tesouro. Olha para o versículo número 2. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa, escrava. A nova versão da linguagem de hoje vai falar escrava. Levaram escrava, uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Essa menina não foi levada para passar férias na Síria. Ela não foi levada para passar uma temporada, Dai. Talvez ela viu os seus pais morrendo. Talvez ela viu os seus irmãos sendo machucados. Eu não sei o que essa menina viu, mas eu sei que no momento em que eles estavam levando ela estava vendo a história dela ficando para trás, a família dela ficando para trás, aqueles que a amavam ficando para trás, o cuidado ficando para trás, o conforto ficando para trás. Eu não sei o que ficou para trás, mas quando a gente muitas vezes olha para trás, a gente vai chorando e vai vendo tanta coisa ficando para trás. Tudo que ela tinha de mais precioso havia ficado para trás. Ela não foi levada para passar férias. Ela foi levada como escrava. Ela viu os seus sonhos ficando. Ela viu tudo ficando cada vez mais distante e sendo arrancado dela, enquanto ela era arrancada da sua terra e dos seus. Mas quando ela tomou conhecimento do que estava acontecendo com Naamã, ela abriu a sua boca e ela não abriu. Essa menina é extraordinária. Essas mulheres anônimas da Bíblia têm muito a nos ensinar. E eu quero te falar que a maturidade e a sabedoria não estão ligados à idade. Porque ela era uma menina. Mas quando ela abriu a sua boca, ela decidiu dar um bom testemunho. Ela abriu a sua boca e ela tinha tudo naquele momento para falar: bem feito. É a mão de Deus. É só o começo. Essas unhas aí vão cair todas. E eu quero mais é que caia lentamente mesmo. Eu quero mais é que ele sofra. E quando morrer, ninguém vai sentir a falta dele. Afinal, nós estamos falando de Naamã, um homem que havia levado ela, um homem que havia causado mal para ela e para a sua casa. E aí você pode até pensar comigo, ela tinha todo o direito de falar coisas terríveis a respeito dele. Tinha. Mas ela decidiu abrir a sua boca e dar um bom testemunho e levar esperança. Mesmo para aquele que havia feito mal para ela. Você tem condição de fazer isso? Oh meu Deus, o Senhor nos trouxe hoje aqui para mudar histórias e para sempre. E para sempre. Essa palavra hoje me constrangeu. Enquanto eu ia ouvindo o Senhor falar comigo, eu ia chorando e chorando e chorando. Eu ia falando: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia da minha boca, tem misericórdia do que sai da minha boca, que ao abrir da minha boca eu venha abençoar, eu nunca venha maldizer, eu nunca venha amaldiçoar. Que quando você abrir a tua boca, mulher, saia resposta, saia vida, saia esperança, saia um testemunho de fé. Meu Deus, como ela tem tanto a nos ensinar. Ela abriu a sua boca e ela deu um bom testemunho. O céu está procurando pessoas que vão abrir a boca e dar um bom testemunho. Que Toronto seja cheio de mulheres que vão dar um bom testemunho. Aquela menina deixou um bom testemunho. Ela chegou falando cheia de fé. Ela chegou com conforto.
É assim que o Espírito Santo deseja que nós caminhemos em Toronto. Em todos os lugares onde nós chegarmos, deixando um bom testemunho. Ela abriu a sua boca e ela teve maturidade para entender: eu não sou uma escrava e uma prisioneira do vitimismo, das minhas mágoas, do rancor, da raiva, do ódio. Não, eu decido ser livre, eu decido ser um bom testemunho. E eu trago hoje uma palavra de Deus para você. Você precisa decidir ser um bom testemunho. De boas intenções o céu está cheio. A gente até tem boas intenções de ser um bom testemunho, mas de fato estamos deixando um bom testemunho? São duas coisas diferentes. Eu creio que essa menina na casa, ela cantava: eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Eu creio que essa menina trabalhava cantando. Eu creio que essa menina, à noite, ela ia para o quarto, ela se ajoelhava e ela orava ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. E ali ela era confortada, ali era assegurada de que Deus era com ela, de que o Senhor não a abandonava. Ali ela se alimentava. Tiago 5,16 vai dizer que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para sermos curados. Sabe por que tem tanta gente doente hoje? Porque elas estão nutrindo mágoa, rancor, ódio. Tem tanta coisa escondido. Doenças psicossomáticas adoecendo as pessoas. Por quê? Pecado incubado, escondido, mágoa, rancor, ódio. E às vezes você sorri, você não fala nada, mas está nutrindo tanta coisa ruim. Tem bênçãos que nunca chegam por causa desses pecados escondidos. Ela decidiu ser livre. Doenças que estão nascendo no nosso coração estão se infiltrando na nossa alma e adoecendo os nossos ossos. Sabe o que Davi diz no Salmo 32? A bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade e em quem cujo espírito não há engano. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Davi está dizendo: eu estava definhando porque eu não declarei o meu pecado, porque eu não confessei o meu pecado. E aí ele fala: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como o calor do verão. Não tinha forças. O homem segundo o coração de Deus não tinha forças. Por quê? Porque ele calou o pecado dentro dele. Mas graças a Deus ele encontrou o caminho de misericórdia, confessando, declarando o seu pecado e o seu erro, reconhecendo o seu erro, se arrependendo e buscando em Deus resposta. Confesse para que você seja curado. Confesse para que você tenha vida. Confesse para que você tenha alegria. Confesse para que você tenha paz. Confesse para que você tenha presença de Deus. Confesse para que você tenha vida. Ter ódio de alguém é a mesma coisa de você tomar o veneno e querer que o outro morra. Não é assim que o pastor Cláudio Duarte fala? O convite nessa noite é para que você saia daqui decidida a orar por aqueles que te perseguem, que já te fizeram mal. Experimenta, mulher, sair daqui para fazer o bem para alguém que te fez o mal. Experimente sair daqui entendendo: eu vou começar a orar e abençoar aquele que me fez o mal. Sabe por quê? Porque nós vamos colher tudo aquilo que nós plantamos. Quer colher misericórdia para a tua vida? Quer paz para a tua vida? Quer alegria para a tua vida? Quer que a tua família tenha paz? Plante paz, seja uma pacificadora. Be a peacemaker. Eu amo essa palavra em inglês, eu amo. E sabe o que é peacemaker? É alguém que faz a paz. Eu prefiro sair perdendo, mas que a minha casa tenha paz. Saia perdendo não é sobre a tua razão. Seja um bom testemunho, seja uma voz pacífica. Ela decidiu que ela iria plantar a fé naquele ambiente que já havia causado dor a ela. Ela era como o sândalo, que é o perfume que perfuma o machado que o fere.
Imagina, o sândalo é tão perfumado, que quando o machado fere o sândalo, o perfume do sândalo fica no machado. Oh meu Deus, eu estou orando para que Deus encha este lugar de mulheres que vão sair perfumando, apesar dos infortúnios, apesar dos problemas, apesar das dores. Nós vamos perfumar. Nós vamos mudar os ambientes onde nós chegarmos. A nossa casa será um ambiente de paz, porque nós decidimos perfumar, porque nós decidimos carregar vida, porque nós decidimos carregar paz. Não haverá ausência de amor, não haverá ausência de Deus, porque nós decidiremos ser o próprio Deus encarnado dentro de casa. No ambiente de trabalho eu vou perfumar. Fala isso comigo. Eu vou perfumar. Eu serei a pacificadora da minha casa. No meu trabalho, você não vai ver essas guerras se aumentarem, porque quando a guerra chegar em você, você vai interromper essa guerra. Não, você vai sair daqui entendendo. A guerra vai bater na tua porta, e quando ela entrar, você vai ser a Abigail. Oh meu Deus do céu. Não interessa se ele é tolo, não interessa se estão falando tolices, se estão fazendo tolices ao teu redor. Você será essa Abigail organizada, a casa cheia de alimento e coisa boa. A despensa vai estar pronta, preparada. Os teus filhos vão te louvar. Por quê? Porque você será como o sândalo que perfuma até o machado que te fere. Eu creio nesse tempo. Eu creio nesse tempo. Observe os benefícios de uma criança que foi criada nos caminhos do Senhor, ouvindo o que era certo, mesmo longe dos seus pais. Agora ela decide carregar aquilo que ela ouviu em toda a sua vida. E Naamã ouve essa conversa. Meu Deus do céu, essa conversa chegou longe. Naamã levou a conversa da menina para o rei. A conversa chega no palácio e o rei fala: eu vou te dar uma carta, eu vou te encher de bens e você vai lá ao encontro do rei de Israel e ele vai te curar. Por quê? Porque uma menina abriu a sua boca para levar uma palavra de paz, de fé. Os estudiosos calculam, segundo Deuden, que Naamã levou para Israel mais de 1,2 bilhões US, American Dollars. É muito dinheiro, não é? É muito dinheiro. Mais de 1 bilhão Naamã levou em ouro e prata e peças de roupas. Quando o rei de Israel, Jeorão, leu a carta, este homem quase enlouqueceu. Ele começou a rasgar as suas roupas em sinal de medo e disse: por acaso sou Deus com poder para tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para que eu venha curá-lo da lepra? Como vocês estão vendo, ele está querendo guerra. Ele quer um pretexto para se levantar contra mim. Assim como Naamã, tem gente fazendo um esforço descomunal, financeiro, movimentando gente e indo atrás de cura e resposta dos lugares errados. Ele foi para o palácio. Só que acontece que o palácio não conhecia o homem de Deus, Milene. Nem sempre a resposta vai estar nos lugares e nas pessoas que você imagina que estará. Às vezes você faz uma imagem errada. Às vezes eu já vi pessoas fazendo um esforço extraordinário para fazer amizades com pessoas que têm relevância. Posso te falar? Muitas vezes é só um cristianismo de rede social. É só uma foto na hora da devocional, mas vida com Deus não existe. Nem sempre a cura e a resposta estarão nos lugares que você imagina que elas estão. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, versículo 8, segue comigo. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que haverá profeta em Israel, que há profeta em Israel. Primeiro, o rei se desesperou, porque obviamente ele sabia que ele não tinha poder para curar aquela lepra. Mas o que me chama a atenção
é que ele não tinha nem noção que existia profeta em Israel. Por que ele se desesperou? Porque ele não sabia que tinha profeta em Israel. O rei não sabia que tinha profeta. Irmão, se tiver profeta perto de mim, eu quero saber deles. Se tiver profeta perto de mim, eu quero perto de mim. Eu quero colar num homem, numa mulher de Deus que fala com o Senhor. Já tem mulher aí assim, ó, pegando uma na mão da outra. É desse jeito. Eu quero perto de mim mulher cheia de Deus. Eu quero perto de mim gente que ouve o Senhor, que fala com o Senhor. Assim estão as pessoas hoje, elas estão entrando em crise. Sabe por quê? Porque não tem relacionamento com Deus. Nesse tempo, quem falava com Deus era só o profeta, Dai. Então, se eu quisesse relacionamento com Deus, eu precisava ter um profeta perto de mim. Hoje o véu do templo se rasgou. Você entra, você tem acesso. Tem profetisa de Deus aqui? Tem mulher cheia de Deus aqui? Tem mulher que ouve ao Senhor pelas madrugadas, que busca a Deus em todo o tempo? Não haverá desespero, sabe por quê? Porque nós sabemos onde buscar. Não vai ter ninguém rasgando roupa, se desesperando para ter um ataque cardíaco. Por quê? Porque nós conhecemos o caminho da cura, da resposta, do milagre. Nós sabemos onde buscar. Oh meu Deus, o desespero pode até bater na porta, e naquela hora a gente fica assim meio que perdi o chão. Mas de repente a gente acha a gente acha tão achado que a gente já vai para ele, né? A gente acha o chão. Pode até aparecer, pode até ser aquele momentozinho de desespero, né, Camila? Mas de repente a gente se lembra do caminho do céu, do caminho da misericórdia, e a gente rapidinho encontra o chão e a gente se ajoelha. E de repente a gente está buscando, e no momento que você se ajoelhou, não sei se isso já aconteceu com vocês, sem forças você se ajoelha. Gemendo você se ajoelha, se arrastando você se ajoelha, e de repente você já se levanta, já vai rodopiando, irmão, já vai, cadê os pentecostais aí? De repente a gente tem que levantar, porque o fogo começou a encher o quarto, e começou a encher a sala, e a gente está pulando, e está gritando, e está chorando. Levanta aí, Luana, faz aí, Luana. A Luana já está assim, lá já, minha filha. A gente já está sentindo a presença do Senhor, e de repente a gente se levanta com uma força de uma leoa. O desespero é momentâneo, e aí de repente a gente se lembra quem é o nosso Deus, quem é o nosso Pai. O teu pai terreno vai te apresentar todos os tipos de limitações. Meu pai é maravilhoso, mas ser filha do pastor Joaquim não me torna alguém que tem acesso ao céu. Quem me dá acesso ao céu é Jesus. Você precisa se lembrar quem é o teu pai. Você precisa se lembrar o que aconteceu para que você tivesse acesso. Isaías 26:3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque confia em ti. Está no olho do furacão, mas tem paz, porque confia no Senhor. O nosso desespero é momentâneo. Fala para tua irmã: sai logo. Sai logo desse desespero. É momentâneo, está demorando demais. Sai logo desse lugar. Você não foi chamada para viver desesperada, para viver ansiosa, para viver com medo. Ele não te deu espírito de covardia, mas de ousadia, de poder. Você tem acesso ao céu. Se lembre quem você é. Entra no Santo dos Santos, vai buscar, vai declarar vitória sobre a tua casa, sobre a tua saúde, sobre os teus filhos. O rei de Israel não tinha relacionamento com o profeta, por isso ele se desesperou. Já o rei da Síria assumiu que o rei de Israel conhecia o profeta. Assumiu. Falou: Naamã, vai para o palácio, apresenta a carta para o rei. E eles já sabiam que a cura não estava no palácio, mas eles não quebraram o princípio de autoridade. Mandou ele para o palácio. 2 Reis 5:8. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que o Senhor rasgou as suas roupas? Obviamente alguém dentro do palácio sabia que tinha profeta em Israel,
porque alguém foi falar para Eliseu. Mas o rei não sabia que havia profeta em Israel. Eliseu repreendeu gentilmente o rei de Israel, quase que disse assim: está em crise porque quer. Está em crise por causa do teu orgulho. Está em crise, tem gente que está em crise porque quer. Está em crise por orgulho, está em crise por não reconhecer. Eu preciso declarar o meu pecado, pedir perdão, buscar conserto, voltar atrás. Tem hora que é necessário sim você dar uma retrocedidazinha, dar uma olhada, avaliar, rever o que precisa ser feito, o que precisa mudar, e depois sim você retomar. Deixe-o vir até mim e ele saberá que há profeta em Israel. As pessoas fazem muitas vezes tempestade em copo d'água, não é assim que se diz? Se lembre do caminho. Se lembre de volta do caminho. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Então, versículo 9. Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou na porta da casa de Eliseu quando descobriu que o profeta não estava no palácio, não estava nos lugares onde ele imaginava que estaria. Eu vou já caminhando para a conclusão. A raiva de Naamã se acendeu quando o profeta nem saiu para ir dar nenhuma direção para ele. Mandou um servo dar direção para ele. Fala para ele, dá 7 mergulhos no Rio Jordão e ele vai sair de lá curado. Naamã ficou indignado. Olha o versículo 11. Ficou indignado e se foi dizendo: eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé e invocaria o nome do Deus do Senhor de Israel, o seu Deus, e passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Irmão, o orgulhoso quer ensinar a Deus como fazer. Misericórdia. Às vezes Deus está tentando trabalhar na nossa vida e o orgulho está lá. Não, não, Senhor, mas tem que ser assim, mas tem que ser assado. E Deus está falando: minha filha, quieta teu facho, eu sei o que eu estou. Mas não, a orgulhosa quer ensinar, a orgulhosa quer dar tempo para Deus, a orgulhosa quer colocar Deus contra uma parede. Se até tal dia, não vou nem olhar e não vou nem pedir para levantar a mão. Se até tal dia o Senhor não fizer, quem nunca? Atire a primeira pedra, quem nunca? Fala assim para ela, com muito amor, com um sorriso no rosto. Fala assim: deixa Deus fazer. Como é que fala com bolo quente? Como é que fala com bolo quente? Não tem um ditado: quem não espera comer bolo quente? Como é que é? Quem tem pressa come cru. Eu não lembro de nenhum dos ditados do Brasil, irmão. Já estou aqui há 34 anos. Quem tem pressa come cru. Fala: eu não vou comer cru. Eu vou comer no tempo certo. Eu vou esperar o tempo de Deus e eu vou parar de ensinar a Deus como fazer. Aí o profeta dá a direção, manda um servo lá fora falar para o capitão do general do exército da Síria: 7 mergulhos no Jordão. Olha o que esse grande homem cheio de orgulho fala: por acaso não são Abana e Farfar, os rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Olha o desprezo. Por acaso eu não tenho na minha terra rios melhores do que o Jordão? Olha o desprezo, olha o orgulho. Será que eu não poderia me lavar em um deles e ficar limpo? Deu meia volta e saiu irritado. E provavelmente saiu cantando: no caminho do milagre estou. Eu vim até aqui, Deus vai fazer. Pode até ser que não seja do meu jeito, mas Deus vai fazer. Canta aí, David. No caminho do milagre. E lá vai ele cantando. E aí os servos dele bateram assim na costa dele e falaram assim: ô, tu não está no caminho do milagre, não. Você está no caminho do orgulho. E no caminho do orgulho você vai morrer. No caminho do orgulho a gente morre. No caminho do orgulho a gente come cru. No caminho do orgulho a gente faz do nosso jeito. No caminho do orgulho a gente faz na força do nosso braço. E é cansativo fazer na força do nosso braço. É muito cansativo. Tenha bons conselheiros perto de você. Tenha bons conselheiros perto de você. Os servos disseram para ele, os seus oficiais se aproximaram e disseram para ele: meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas te disse para se lavar no rio e você ficará limpo.
Naamã engoliu o orgulho? Engoliu? Graças a Deus que não, ele colocou para fora. Engole não, porque quando a gente engole fica lá dentro. Não é assim? As pessoas têm mania de falar assim: engole esse choro, engole essa raiva, vai engolindo tudo, vai engolindo tudo. Daqui a pouco tu está doente, não sabe por que está doente, porque está engolindo tudo. Não engula, coloque para fora, solte e se liberte desse mal. Para de engolir tudo. Não sei se é no gabinete, se é para Jesus. Eu não sei o que é que você precisa confessar. Se você precisa confessar, chame alguém de confiança. Não confio em ninguém, pastora. Vai para o gabinete, porque ali é sigilo total. Ali é sigilo total. Mas confessa. Encontre um lugar de perdão, porque todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Ele jogou para fora aquele orgulho. E ele mergulhou no Jordão 7 vezes conforme, fala comigo, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua pele se tornou como pele de uma criança, e ele ficou limpo. Deus foi além. Deus não deixou nem marca da lepra. Se já tinha alguma unha caído, Geralda, voltou. Se já tinha caído o cabelo da cabeça, mãezinha, voltou. Se já tinha caído o cabelo da sobrancelha, voltou. Não ficou nenhuma marca. Não ficou nenhuma marca. Não ficará nenhuma marca. Sabe por quê? Porque Deus é poderoso para ir além. Deus foi além. A pele dele ficou como pele de criança, de bebê, porque Deus foi além. Não ficou marca de nada. Sabe por quê? Porque ele obedeceu conforme toda a palavra do profeta. Tem pessoas pagando seminários e pagando tantos cursos e pagando tantas coisas. E aí depois de você pagar 500, 600 mil dólares, te ensinam 10 passos, quando a única coisa que você precisa fazer é obedecer. Faça conforme toda a palavra de Deus. Mulher, eu quero te chamar para um desafio. Esse mês, nós estamos a 1 mês do nosso encontro. Entre elas somos filhas da graça. Eu não sei quem te fez mal. Eu não sei quem te causou mágoa, rancor, angústia. Mas hoje eu vou te convidar para deixar tudo isso aqui no altar. E certamente algumas vão precisar se retratar com algumas pessoas. E você vai fazer isso. Quer uma vida plena? Quer uma vida em Jesus? Quer de verdade? Quer? Algumas vão precisar buscar algumas pessoas e ter algumas conversas difíceis. Mas você vai fazer esse caminho de volta. Você vai honrar a palavra de Deus. E o Senhor vai honrar o nome dele na tua vida. Eu te chamo para um desafio. Tenha bons conselheiros à sua volta. Tenha relacionamento com Deus e tenha relacionamento com gente cheia de Deus. Seja obediente a toda a palavra de Deus, mesmo que não faça sentido. É perdoar 70 vezes 7, perdoe 70 vezes 7. Hoje eu orei por algumas pessoas que já tinha tempo que eu não orava. Porque tem algumas pessoas, precisamos dizer que às vezes a gente quer até esquecer. Não é assim? Pois hoje eu orei por essas pessoas. Comece a orar por pessoas que já te perseguiram. Sabe por quê? Ah, pastora, mas Jesus disse para Abraão que ele ia amaldiçoar todos aqueles que o fizessem mal. Verdade. O Senhor pode fazer isso. Você e eu não. Você e eu não. Nós não podemos abrir a nossa boca para amaldiçoar ninguém. O Senhor disse para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você não. Você não ouse abrir a sua boca para fazer isso. Você não tem autoridade nem liberdade para fazer isso. Cutuca ela e você não. Sabe o que Jesus disse?
Eu vou falar, fiquem atentos, olhos todos em mim agora, ó. Nem abra a tua Bíblia. Coloca no telão, por favor, Poliana. Lucas capítulo 6, versículo 27. Lucas 6, 27. Nós vamos ler juntas. Porém, a vocês que me ouvem, amem. Ué, vocês não estão vendo não, gente? Bora junto? Vocês não querem ler, né? Porém, a vocês que me ouvem, amem os seus inimigos. Façam o bem aos que odeiam vocês. 28. Abençoem aqueles que os amaldiçoam. Orem pelos que maltratam vocês. Meu Deus! Ao que lhe bate numa face, ofereça também a outra. E ao que lhe tirar a capa, deixe que ele leve também a túnica. Tá ficando mais difícil. Mais um. Dê a todo que lhe pedir alguma coisa. E se alguém levar o que é seu, não exija que seja devolvido. Meu Deus, só mais um, Poliana. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Fala assim para ela: entre pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. Se coloque de pé. Meu Deus, pastor, hoje foi difícil, né? Vocês devem estar falando aí. Só um minutinho, Lili, só um minutinho. Preciso falar para vocês. Os dias difíceis nos constroem. As palavras difíceis nos constroem. São as palavras difíceis que nos colocam no lugar onde nós nunca deveríamos ter saído. O meu desafio para vocês é: deixe hoje aqui no altar tudo aquilo que você sabe que está te fazendo mal. Se preciso for, essa semana você vai atrás de algumas pessoas. Se preciso for, essa semana você vai pedir perdão. Se preciso for, essa semana você vai liberar perdão. Sabe por quê? Porque essa morte lenta que você sabe, muitas sabem que está acontecendo. Muitas doenças, muitas orações não. Você sabia que para você adorar, você precisa estar bem com o Senhor? Por que o culto de Caim não foi aceito? Tem muita gente dentro da igreja adorando e pulando e saltando e fazendo e acontecendo. E sabem o que acontece? O céu está falando assim: ô filha, se você soubesse que eu até queria aceitar o teu culto, mas não posso. Porque você está com raiva, está amaldiçoando, está falando mal, está maquinando o mal, está desejando o mal. Tem orações que não são respondidas, doenças que não recebem cura por causa da nossa boca. Feche os seus olhos. Eu quero orar por mulheres aqui hoje que querem que a sua casa viva a plenitude da graça de Deus. Sai do teu lugar e vem para cá. Sai do teu lugar e vem para cá. Você vai arrancar tudo aquilo que você tem guardado e que às vezes está escondido. E você fala: ah, mas é só uma coisinha. Mas é uma coisinha que você não solta. É uma coisinha que você não consegue perdoar. O Espírito Santo de Deus nos trouxe nessa noite para uma reconciliação com a verdade da palavra de Deus. A tua casa vai viver a plenitude daquilo que o Senhor tem preparado para você. Mas exige que você tenha um posicionamento de fé, um bom testemunho, uma postura correta diante de Deus, amando até aqueles que te amaldiçoam, perdoando aqueles que te perseguem. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Espírito Santo de Deus, ouviu a sua voz quando aquela pedra Santo de removeu. Depois de Pai, eu 4 sinto o dias peso da tua palavra ele reviveu. sobre nós hoje, Senhor. Eu sinto o peso da tua palavra sobre nós hoje. Peso do amor de um pai
hoje está corrigindo filhas porque ama, ensinando o caminho do perdão, ensinando o caminho da reconciliação, ensinando o caminho de paz, ensinando o caminho de cura. Transforma minha vida. Pai, toda história tem as suas tempestades. E tu sabes que as tuas filhas têm vivido tempestades. Mas nós queremos te pedir nessa noite: entra com bálsamo de cura, entra com um relacionamento diário contigo que vai produzir cura, que vai produzir vida, que vai produzir um novo caminho, que vai produzir ambientes saudáveis, lares saudáveis, casamentos saudáveis, relacionamentos saudáveis, amizades saudáveis. Nos dá entendimento, Senhor, nos dá a mente de Cristo, nos dá o coração de Cristo, Senhor. Tem misericórdia nas nossas vidas. Vê se há em nós algum caminho mau e nos guia por caminhos de vida, Pai. Que os nossos lábios confessem tudo aquilo que tem nos impedido de entrar no Santo dos Santos. Que tu tenhas prazer em nossa vida, que tu tenhas prazer em toda a nossa conduta, Senhor. Que tu tenhas prazer em tudo que nós fazemos, em tudo que nós falamos. Que todos os lugares onde nós entramos fique um testemunho, fique um aroma suave da tua presença, da tua paz. Ambientes cheios de paz, Senhor. Casas cheias de paz, cheias de vida. Cura nessa noite, Pai, cura nessa noite. Cura nessa noite, arranca toda lepra, arranca tudo aquilo que está matando o teu povo lentamente. Arranca tudo aquilo que tem nos impedido de viver os teus propósitos. Arranca, Senhor. Faz uma limpeza completa, Senhor, a boa obra que tu começou na nossa vida. Completa, Pai, completa. Oh Deus, que nós sejamos mães curadas, que os nossos filhos sejam criados, mães curadas, esposas curadas, amigas curadas, cheias da tua palavra. Oh Senhor, tu és a própria glorifica o teu nome em nossas vidas. Glorifica o teu nome em nossas vidas. Arranca todo orgulho, arranca toda razão, arranca, Senhor, toda a força da nossa carne. Arranca, Pai, arranca, Senhor, arranca. Nós queremos ser cheias de Ti, nós queremos transbordar, Senhor, tudo aquilo que o céu tem para nós. Remove a minha pena. Se levanta cantando, me chama. Levanta ela, pega ela pela mão, levanta essa mulher do teu lado. Levanta ela, levanta ela. Pega ela pela mão e levanta ela. Diz o Senhor, vai fazer na tua vida. O Senhor vai fazer na tua vida. Me chama para fora, ressuscita-me. Posso te falar, antes de você voltar para o teu lugar, você vai sair daqui para viver uma nova história. Toda vez, Renata, que a carne estiver querendo sentir muito, você vai falar assim: mas estou sentindo tanta raiva. Aí você vai falar assim: Espírito Santo, a carne está sentindo demais, faz ela morrer. Faz ela morrer. Faz ela morrer. Faz ela morrer. Faz a carne morrer. Que seja o teu espírito em mim. Vocês sabem que é o choro da minha alma. Todas as vezes que eu estou sentindo demais. Como é o teu nome, linda? Amanda. Porque eu não deixei de ser humano, não. Eu estou aqui, mas eu sou como você. Pega aqui na carne. Sinto raiva. Sinto tudo que você sente. Sinto dor. Sinto desprezo. Sinto tudo que fazem. Sinto. Só que aí
Aí eu levo para o altar, eu levo para o quarto de oração. Eu falo assim: Senhor, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E na cruz, quando a gente está na cruz, a gente não tem oportunidade para sentir mais nada. Volta para o teu lugar, mulher, mas você vai viver uma nova história.